O Cartoon Network é um canal de TV que todo fã de animação gosta pelo menos um pouquinho. O Laboratório de Dexter, A Vaca e o Frango, Johnny Bravo, As Meninas Superpoderosas, todas séries de extrema popularidade que carregam uma grande similaridade. Tá, todas são séries de animação, então duas grandes similaridades. E todas são do Cartoon Network. Ok, elas carregam um monte de similaridades. O ponto é, todas surgiram no War Cartoon, ou como a série foi renomeada na segunda temporada, Cartoon Cartoons. Alguns de vocês talvez não conheçam esse projeto, então eu vou fazer um breve resumo sobre ele. War Cartoon foi uma série do Cartoon Network que consistia em apresentações de pilotos de artistas independentes para o público geral, e os pilotos que fizessem mais sucesso se tornariam séries completas dentro do canal. E todo mundo lembra dos projetos que ganharam suas próprias séries, mas e os que não conseguiram? Eles não eram bons ou a concorrência só era forte demais para eles? É o que a gente vai descobrir hoje. Assim, eu só vou falar da primeira temporada por hoje, ok? Recado dado, vamos começar a lista com... Vamos começar com um dos bons. The Adventures of Captain Buzz Chipley é um piloto maravilhoso. Ele nos dá um bom deslumbre dos personagens e da relação entre eles, tem uma história coesa com começo, meio e fim, um universo criativo interessante. O único problema pra mim é o pacing, às vezes as coisas parecem muito rápidas, mas acho que isso é porque os curtas do Cartoon Cartoons tinham uma duração média de 7 minutos cada. Então eu acredito que se esse projeto virasse uma série de fato, com episódios de 11 minutos, esse problema não existiria mais. Mas sobre o que é esse curta? Bem, The Adventures of Captain Buzz Chipley conta a história do próprio Capitão Buzz Chipley, que junto do seu robô viajam pelo espaço, até que um dia a nave deles dá defeito e eles vão parar num planeta desconhecido. E agora eles precisam consertar a nave para sair desse lugar. E o Buzz precisa de um lugar para lavar as roupas. Isso é bem importante. Mas sem brincadeira, eu acho esse plot das roupas sujas uma ótima adição ao curta. Pois pensa só, enquanto todo o lance de eles viajarem por planetas e a nave deles dá problema num planeta estranho mostra todo o potencial em aventuras da possível série, esse plot acaba mostrando potencial em histórias mais bobas e cotidianas também. Mas no geral é um ótimo curta e eu super recomendo todos vocês assistirem, ele é maravilhoso. George and Jr. Esse tem uma história bem interessante. Os dois personagens foram criados nos anos 40 pelo Tex Avery, que também ajudou a criar vários outros personagens clássicos das animações, como o Pernalonga, o Patolino, o Gaguinho e Teu Pai Aquele Corno. Eles apareceram em 4 curtas de 1946 a 1948 e depois disso sumiram do mapa, até que nos anos 90 o Pat Ventura resolveu reviver os personagens com 2 curtas, Look Out Below e George and Jr.'s Christmas Spectacular. Depois desses 2 curtas eles sumiram de novo, até que do nada eles voltaram como cameos no show de Tom e Jerry. E agora que a aula de história acabou, vamos falar um pouco dos curtas. Eles são um saco. Todos eles. Basicamente, os 6 curtas consistem no George e no Jr. tentando capturar outro personagem por praticamente nenhum motivo. Eles só querem tirar a paz de alguém que estava de boa. Isso é tão genérico, isso é tão chato, isso é tão irritante, principalmente se em 6 curtas você usar a mesma piada 4 vezes. Ou 5, eu não lembro direito. O ponto é que repetiu demais, e como eu não quero fazer o mesmo, eu não vou falar de outros curtas parecidos demais com esses, são todos ruins, talvez com exceção do Hard Luck Duck, mas é isso. Todos são ruins e o pior deles é o Boy and Boy, porque o protagonista é um idiota que faz mal pros outros e ainda come o outro personagem no final. Esses curtas não são bons, esses curtas não são ruins, esses curtas são medíocres. Eu meio que gostei do Fish desse robô, mas o Chip e o chefe deles são tão chatos. Eles só gritam e estão com raiva o tempo inteiro. Os vilões são um saco e as histórias são bem ruins. Na verdade, esses curtas mal têm finais, então nem sei se eu diria que esses curtas têm histórias mesmo. A única coisa genuinamente boa nesses curtas são as atuações. Os atores realmente interpretaram os personagens com muita dedicação, por mais que o roteiro não tenha colaborado. Agora, talvez vocês tenham reparado nesse nome quando eu comecei a falar desses curtas. Sim, o criador das nossas infâncias também ajudou a criar alguns desses curtas. E eu sinto muito dizer, mas esse é um dos melhores curtas que ele fez pro Cartoon Cartoons. Pra ser justo, em vários desses ele trabalhou na área de design, não de storytelling de fato, então ele não tem nada a ver com roteiro ruim. Mas falando dos projetos que ele ajudou na escrita, Gramps é mediano. Tem umas partes criativas aqui e ali, mas no grande geral é puro tédio. Agora, Hillbilly Blue, esse é sem sombra de dúvidas o melhor de todos.
Os personagens são até que bem decentes, a dinâmica entre eles é muito boa, a animação é bonita e a história, apesar de bem simples, é direto ao ponto, o que é ótimo considerando que eles só tinham 7 minutos para contar ela inteira. Resumindo, é um ótimo curta, assim como... Uou, mais um piloto maravilhoso. Blues Gang é mais um dos meus favoritos da lista. Os personagens têm uma dinâmica maravilhosa e personalidades super distintas, o que poderia gerar uma infinidade de episódios. Sim, as personalidades deles são bem genéricas e básicas, mas tudo é muito bem compensado pelo roteiro. O roteiro desse curta é muito bom, principalmente comparado ao resto do catálogo do Bora Cartoon, que, sendo bem sincero, não é dos melhores. Até agora eu foquei nos melhores, mas a grande maioria desses curtas varia entre medíocre e ruim. Eu não tô falando tanto deles porque eu só não tenho nada legal pra falar. Então, só pra não dizer que eu não falei nada deles, Yoink of the Yukon é ruim, Bottom Possum é ruim, Wind of Wolf, ok, essa é até que decente. Pizza Boy é ruim. Uau, que análises profundas e detalhadas, mudou completamente a minha perspectiva sobre esses curtas que eu nem sabia que existiam até agora. Na boa, não vale a pena falar mais sobre esses projetos. Eu não dou a mínima, você não dá a mínima, então por que não focamos no que interessa? Os curtas interessantes. Não necessariamente os bons, mas o que eu tenho mais coisa legal pra falar. Por exemplo, Buy One, Get One Free. Esse curta não é bom. Eu não diria que ele é ativamente ruim, mas eu definitivamente detesto ele. Eu gosto dos designs dos personagens, mas acabam aí meus elogios. O plot é bobo e super corrido, algo que você pode dizer que eu passei pano quando foi um curta que eu gosto, mas sério, se você assistir os dois você vai ver que nem de longe esses dois estão no mesmo nível de problemas com pacing. The Kitchen Casanova. Eu provavelmente pronunciei isso errado, mas dane-se. É bom. Ele não tá como ótimo ou excelente só por causa desse cachorro que o curta mostra um monte de vezes, mas no final não teve utilidade alguma. Porque de resto, esse curta tem muita coisa boa. O protagonista é super relacionável, a animação é bem estilizada e o plot, apesar de bem básico e genérico, faz coisas muito criativas. O final chega a ser até um pouquinho criativo demais, na minha opinião. Tipo, eu não sou nenhum especialista, mas eu não acho que mesa de madeira seja qualificada como um alimento saudável. E a cereja do bolo é a namorada do protagonista em si. Ela não tá ali só pra ter alguém pro protagonista tentar impressionar, ela tem sua própria personalidade que ela demonstra o curta todo, e eu aprecio muito isso. E ela também come madeira, é muito bom lembrar disso. Godfrey and Zeke. O Crash Bandicoot Beta e uma girafa indo na estação de tratamento de esgoto recuperar o controle remoto que eles perderam? Caramba, gente, eu acho que eu finalmente encontrei o ápice do storytelling. Mas eu acho que ele não faz um trabalho tão bom vendendo o projeto, pois por mais que o roteiro seja bom, a história parece só mais um episódio da série, enquanto deveria nos introduzir melhor ao universo e aos personagens. Mas no geral, eu gosto muito desse curta pelo que ele foi. Não houve projeto de fazer uma série de TV inteira baseada puramente numa música de Toy Story, por mais decepcionante que isso seja, mas o curta ainda é bom. O roteiro não é lá as mil maravilhas, mas hey, o curta é 3D, o único projeto 3D da lista inclusive. E eu acho que esse 3D rudimentar combina muito com essa história de robôs, acho que o contexto e os visuais se encaixam muito bem um com o outro. Mas sabe qual é a coisa que mais me incomoda nesse projeto? Ele tem uma animação melhor do que a da série de Donkey Kong Country inteira. É triste, mas é a verdade. Eu não gosto de Family Guy. Pra ser honesto, eu nunca parei pra assistir a série de verdade, mas os clipes que eu vi no YouTube já foram suficientes pra eu detestar ela pra sempre. Então foi bem surpreendente ver que o piloto da série é bom. Eu não vou me estender sobre ele, pois mesmo que indiretamente, o projeto acabou gerando uma série inteira depois. Mas é triste pensar que um projeto tão bom acabou virando uma série com um humor tão vulgar que te faz considerar o suicídio mais a cada cena. Malcolm and Melvin é um projeto bem peculiar. Eu vou falar um pouco do que rola no primeiro dos dois episódios para você entender melhor o que eu quero dizer. Um cara sem o mínimo de popularidade começa a se sentir mal por ser tão excluído por todos ao seu redor e decide cometer suicídio. Ele falha e logo em seguida conhece uma barata que toca jazz. E aparentemente as mulheres amam jazz mais do que qualquer coisa no mundo. Então o carinha excluído tem a brilhante ideia de fingir que é ele que toca jazz, colocando a barata na boca. A mãe desse carinha também aparece várias vezes na história, mas pra ser bem honesto, o roteiro é tão bagunçado que eu nem entendi o que ela faz direito. A animação também é bem única, principalmente em questão de cores. Isso não é 100% bom, pois em alguns momentos é até difícil identificar o que tá na tela, mas genérico não dá pra dizer que é.
No geral, eu consigo ver perfeitamente porque não virou uma série completa. Além do roteiro mediano, os curtas são cheios de piadas adultas e, você sabe, tentativa de suicídio, mas Larry and Steve acabou virando uma série para adultos, então Malcolm and Melvin poderia virar uma também. Como eu disse antes, a qualidade média desses curtas não é lá das melhores. Menos de um terço deles é genuinamente bom e todo o resto ou é mediano ou é ruim. Mas eu prefiro fechar o vídeo numa nota alta e concluir a primeira temporada de What a Cartoon com chave de ouro. Esse projeto é fantástico. Se tem um projeto dessa lista que você definitivamente precisa assistir, esse é com certeza ele. Mina and the Count foi um projeto criado por Rob Ranzetti, que é um artista maravilhoso. Pra você ter uma ideia, ele fez parte da equipe criativa da melhor série que eu já vi na vida, Gravity Falls, e criou Sou uma Robô Adolescente, que eu nunca cheguei a assistir, mas ouvi dizer que é do balacobaco. No What a Cartoon, nós tivemos Mina, uma garotinha inocente, conhecendo o Conde Drácula pela primeira vez. Ela adora o Conde, quer muito brincar com ele, que reluta bastante até que se rende e aceita que realmente está se apegando a Mina. O curta foi fenomenal, mas o Cartoon Network, sendo um grande mané, não o transformou numa série completa. Como os criadores dos projetos mantêm os direitos dos projetos que não viraram séries inteiras, o Rob tentou fazer o projeto na Nickelodeon, usando de ponto de partida o Oh Yeah Cartoons, que é basicamente o What a Cartoon da Nick. E dessa vez ele pôde fazer 5 episódios adicionais, que dão continuidade ao Interlude with a Vampire, que foi o curta que lançou o projeto no What a Cartoon, e todos são tão bons quanto. De novo, super recomendo vocês assistirem todos os 6 episódios, são maravilhosos. Mas é isso. Eu ainda não sei se vou fazer vídeo sobre a segunda temporada ou sobre programas parecidos, como o próprio Oh Yeah Cartoons. Por hora eu prefiro focar em outros vídeos, mas não sou totalmente contra a ideia também.